Olha o que ele falava. Não tem como uma pessoa ser ao mesmo tempo homem e Deus. Então ele estava questionando muito isso. E se isso acontecesse, o que Jesus fez, né, ele estaria com as vantagens de Deus, porque aí ele começou a argumentar, ele queria desconstruir isso. E se a gente está falando aqui do cristianismo, se o cristianismo não existe sem Jesus, o que a segunda-feira traz pra gente, pastor? Excelente. Porque aquilo que eu falei no comecinho lá na nossa introdução, né? O cristianismo não é pautado por dogmas, mas por uma pessoa. Muitas religiões, eu diria todas as outras, com todo respeito, se você tira um certo personagem central, ainda assim esta religião se sustenta e se mantém. Porque o Deus destas religiões, ele é um Deus mais desconhecido. A única religião que apresenta um Deus que coloca uma máscara para se revelar a nós é o cristianismo. Qual é a máscara que Deus colocou? Deus colocou a máscara de um ser humano. É a única religião existente que apresenta o Criador, que revela o Criador se tornando criatura. Então, quando Cristo se torna criatura e assume uma forma humana e vem ao mundo, ele está dando rosto à sua divindade. E isso torna o cristianismo pessoal. Não é o universo, não é uma entidade cósmica, não é um Deus apenas invisível. É a relação, né? É a A relação. relação que é importante, Ela é né? fundamental E é dentro o do que cristianismo. diferencia muito o cristianismo de outras religiões. Porque Exatamente. algumas religiões, a gente até comentou aqui já no programa, pastor, e Marconi, algumas religiões você segue, talvez por medo, a idolatria mesmo de alguns ídolos, você teme que aquele Deus dele vai te fazer Exatamente. mal. O nosso Deus não é diferente. O nosso Deus te chama para ter um relacionamento, né? O dia a dia com ele, né? E isso que fomenta, não é não, Fábio? Ô, Cadu, em relação ao que o pastor tocou no assunto, que ao mesmo tempo Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo. Sim, sim. É uma algo que a gente aceita pela fé. Sim, é um mistério. Eu não vou explicar isso. Eu tenho uma imagem na cabeça quando eu era criança, sei lá, tinha 10 anos de idade, eu estava na igreja, na escola sabatina, inclusive, aí esse tema está sendo discutido. Aí o professor, é uma escola sabatina bem grande, lá é uma igreja muito grande, é uma classe que é o tamanho quase da nossa igreja. Aí o professor passando, aí um membro, ou eu acho que ele é visitante, não era adventista, não era cristão. Aí ele começou a bater nesse ponto. Ele falou assim: olha o que ele falava. Não tem como uma pessoa ser ao mesmo tempo homem e Deus. Então ele estava questionando muito isso. E se isso acontecesse, o que Jesus fez, né, ele estaria com as vantagens de Deus, porque aí ele começou a argumentar, ele queria desconstruir isso. Só que nesse momento, pastor, o que eu penso, Cadu? Eu tenho que ter uma humildade de Uhum. admitir o seguinte: eu sei que tem Verdade. muita resposta para isso. A gente pode mergulhar nesse Uhum. aspecto bem profundo ou menos profundo, mas eu quero compartilhar como que eu resolvo esse problema na minha cabeça. Eu estou discutindo características de um Deus infinito, gigante. Eu sempre falo isso. Necessariamente eu não vou entender. É imensurável, Eu você não não vou consegue, né? entender. Aí eu falo sempre, se eu entendesse, ou eu sou Deus, obviamente que eu não Ou sou, maior que ele, né? ou Deus não é Deus, porque eu consigo entender o quê? Por Excelente. exemplo, ó, esse microfone aqui eu consigo entender mais ou menos, né? O Josivaldo entende mais, mas assim, com profundidade, nem isso eu consigo entender. É verdade. Algumas coisinhas aqui e ali. Mas agora, se eu quiser mergulhar mesmo em Deus, necessariamente, se Deus é Deus, eu não consigo entender. Exatamente. Deus não Olha, se explica, né? A fé faz a gente ter a crença em Cristo, total. É não por é? isso que Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós devemos sempre lembrar que, em pelo menos duas passagens que eu me recordo aqui, uma está em Efésios e outra no Apocalipse, o Evangelho é tratado como mistério. A Bíblia se refere ao Evangelho como o mistério do Evangelho. E Evangelho na Bíblia, nós utilizamos esse termo para resumir o plano de salvação. O Evangelho é o Evangelho ele compreende as profecias messiânicas, a vinda de Cristo no nascimento,
Seu ministério, morte e ressurreição. Sim. Isso é o evangelho. E a Bíblia diz que o evangelho é um mistério. Como explicar um Deus que se escolhe se limitar à forma humana de um bebê que vai se desenvolver, se tornar um adulto para morrer pelos nossos pecados, né? Como Deus, ele não podia morrer, mas ele era homem, então ele podia. Sim. Como homem, ele não podia ressuscitar, mas ele era Deus, então ele ressuscitou. Isso é um mistério. O que eu gosto sempre de dizer quando alguém me traz esse questionamento? Eu sempre digo assim, a não compreensão plena disso não me afeta. Não me incomoda, por quê? Porque eu tenho um Deus que fez o impossível para me salvar. Isso daí me conforta. E se você conseguisse, como o Fábio falou, entender isso, pastor, não teria sentido cabe Deus no meu mais. entendimento. Exatamente. Se Deus cabe no meu entendimento, eu vou querer ver outra coisa então, né? Exatamente. Pode ver os grandes doutores, né? Os grandes estudiosos acadêmicos. Eles vão estudando um assunto. De repente, poxa, eu acho que deu uma esgotada aqui. Eu acho que já Chega deu, disso. já entendi o que eu queria entender. Vou buscar um novo estudo. Vou buscar um novo objeto de estudo. Deus seria a mesma coisa, ele caberia na nossa prateleira, né? Exato. E aproveitando esse gancho, só um minutinho, Marconi. Você que tá em casa, tá gostando muito? Aqui nos cards em cima eu vou deixar que a gente já falou sobre o budismo, sobre o hinduísmo, sobre o islamismo. Então eu vou deixar aqui o link do canal para você acompanhar todo o histórico aí da lição, que nós já estamos no 6º programa, não é isso, Fábio? 6º programa.